Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, pessoal. Então hoje, a gente está aqui fazendo um encontro um pouco diferente, que para quem eu já estou disponibilizando, então, para quem quiser, pode estar fazendo esse encontro aí na quinta-feira, E se você não quiser, daí também você pode estar fazendo no domingo também, sem problema nenhum, tá? Bom, para a gente começar, eu queria aqui hoje falar um pouco de comida, tá? Vamos mudar um pouco o tema, Comida é uma coisa muito gostosa. Então eu queria que você pensasse aí quais são os 2 pratos que você mais gosta. Só que eu não quero que você fale assim, pizza, lanche do McDonald's, Eu quero que você pegue aí 2 pratos que você gosta, mas que a sua mãe faz, ou de repente a sua avó que faz, sua tia, sua madrinha, tá? Seu pai, tá? Então aí tem que ser um prato aí que vocês fazem na casa, tá? Que você, de repente você fala assim, nossa, eu gosto quando minha mãe faz tal prato, tá? Então eu quero que você pense em 2 pratos, tá? Que você gosta. E daí eu quero que você pergunte, no caso aí para sua mãe, ou de repente para sua avó e tudo, como que é feito, tá? E se de repente tiver aí um livro de receita, que tem a receita, tá? Então eu quero que você vá e veja a receita, como que é feito, tá? Ou de repente você pergunta para sua mãe e fala, mãe, como é que faz esse prato, tá? Então, qual que é a tarefa? Pensar em 2 pratos que você gosta, tá? Que é feito aí na sua casa, tá? E daí você vai e pergunta aí para sua mãe ou de repente para alguém aí como que é feito esse prato, tá? Então, pausa o vídeo, vai ver isso daí, depois que você terminar você volta e daí a gente continua, tá bom? Bom, espero que vocês já tenham ido fazer essa pesquisa. Então, agora eu vou falar de 2 pratos que eu gosto, tá? Então, um prato que eu gosto muito, tá? É o nhoque, Que é o que a minha mãe faz. E um outro prato que eu gosto bastante também é um que chama feijão cearense, tá? Que a Juliana faz e que é, assim, uma receita de família, No caso, a gente... Sempre o pai dela fazia, a mãe dela fazia, Então é uma receita de família. Então, como é que é feito o nhoque, Assim, eu lembro que quando minha mãe vai fazer nhoque, ela cozinha um monte de batata, Acho que, sei lá, uns 2 ou 3 quilos de batata, Daí ela amassa a batata assim como se fosse para fazer purê. Depois disso, eu lembro que tem uma certa quantidade, não lembro se é tipo, sei lá, 10 colheres de batata, daí ela vai pegar, colocar farinha, e daí coloca ovo, mistura para fazer a massa, daí ela deixa uma panela lá fervendo, e ela pega um pouco daquela massa, enrola, faz tipo uma tripinha, daí ela vai cortando, joga lá na água, então quando você joga na água ela afunda, mas depois que ela cozinha ela boia, daí minha mãe vai, tira, o nhoque, coloca numa assadeira, e depois, que tudo termina, daí minha mãe faz um molho lá de carne moída, com molho, e daí ela coloca por cima, tá? Então, esse daí é o nhoque. E assim, eu expliquei meio rápido, mas dá trabalho, Pra você descascar toda a batata, cozinhar a batata, amassar a batata, O outro prato, que é o feijão cearense, ele assim, acho que um pouco mais simples do que o nhoque, Que ele é tudo 1 quilo, Tem algumas pessoas que conhecem pelo tal de feijão gordo, Também é mais ou menos a mesma coisa. Então, como que é feito feijão cearense, 1 quilo de feijão, 1 quilo de cebola, 1 quilo de tomate, 1 quilo de calabresa, 1 quilo de carne, tá? Daí você vai pegar só bacon, que você não vai pôr 1 quilo, porque senão acho que vai dar dor de barriga em todo mundo, Mas daí você pega aí um pedaço de bacon, Pode pegar aí uma cabeça de alho, Então você vai picar tudo, colocar junto na panela de pressão, E deixa cozinhar o tempo do feijão, Que vai dar acho que uns 40 minutos mais ou menos, Então a hora que terminar, que o feijão estiver bom, já está tudo cozido, daí é só você temperar ali com sal, E comer, tá? Então assim, é um prato relativamente simples de fazer, do jeito que eu expliquei, Tudo 1 quilo. Mas assim, se você for pensar que você tem que picar toda a cebola, picar todo o tomate, picar toda a calabresa, Então picar toda a carne, então assim, dá um pouco de trabalho para fazer, tá? Então assim, demora um pouco no processo. Então vocês viram aí que comida, a não ser quando a gente paga, Ou seja, quando a gente pede aí, a comida pronta, Geralmente quando a gente vai fazer algum prato, Assim, dá um pouco de trabalho, tá? Você quer comer coisa rápida, você vai fazer um miojo, Mas eu lembro que eu fui uma vez num restaurante e tinha uma frase que era assim: quem quer comer bem sabe esperar,
né? Então, se você quer que sua mãe faça uma coisa gostosa, né, uma comida gostosa, vai dar um certo de trabalho, né? Então, assim, demora, né? E exige aí vários ingredientes, várias coisas para você fazer. Muito bem, então a gente já deu uma introdução, né? Então agora vamos para a nossa leitura de hoje, tá? Então a leitura de hoje a gente está tirando do Evangelho de João, capítulo 6, versículo do 51 ao 57. João, capítulo 6, versículo do 51 ao 57. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. As autoridades dos judeus começaram a discutir entre si: Como pode este homem dar-nos a sua carne a comer? E Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão a vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Então, se a gente for olhar essa leitura, né, vocês podem ver que Jesus está falando assim, né, que quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, né. E se a gente olha, você fala, nossa, mas comer carne e beber sangue, né, no caso de Jesus, né, é estranho isso, né. E da mesma maneira, se a gente for ver, né, ainda mais lá na época de Jesus, né, quando Jesus falou dessa forma, né, os judeus ali, o povo, eles ficaram assim horrorizados. Nossa, mas o que ele está falando, né? O que é isso? Então, olha só. Essa catequese de hoje, a gente está falando de uma coisa que chama Corpus Christi, tá? Mas para explicar para vocês o que é o Corpus Christi, eu preciso explicar algumas outras coisas primeiro. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é a missa, tá? Então, a missa, né, que a gente assiste, ela é o que a gente chama uma subida ao Calvário, tá? Então, desde que a missa começa, né, até quando a missa termina, é como se a gente estivesse ali acompanhando Jesus, carregando a cruz, tá? E naquele momento lá, vocês lembram que na missa tem uma hora que o padre levanta o cálice, né? E aquela hóstia, né? E ele fala assim, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nesse momento, é como se eu tivesse lá no Calvário, né, do lado de Nossa Senhora, olhando para Jesus pregado na cruz. Então a missa, a gente fala que ela é um memorial da paixão, tá? Então a cada missa que é celebrada, o sacrifício de Jesus se renova, tá? Então não é que a gente está matando Jesus de novo, tá? Mas é como se a gente tivesse ligado lá naquele tempo, tá? Então, por isso que a gente fala que é um memorial da paixão. E a gente tem que entender também que a gente tem ali dois momentos, né, que acontecem. Então, um é o sacrifício de Jesus na cruz, né, quer dizer, Jesus se entregou, né, no caso, para ser crucificado, né, pelos nossos pecados. E a gente tem um outro momento que aconteceu um pouco antes, né, que é ali a Santa Ceia, tá? Mas as duas coisas é como se fosse uma coisa só. Tá? Então, a gente tem, no caso, na missa, né, a gente tem uma parte ali, né, que o padre fala assim, né, que é a parte da consagração, né? Então, o padre fala assim, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós, né? Então, o padre segura, né, a Eucaristia, né, que é o que a gente chama lá a hóstia, né, que é aquele negocinho branquinho, né? E daí vocês podem ver, né, que o padre fala, né, dele levanta, depois ele coloca no altar e o padre ajoelha, né? Então, durante a parte da consagração, a gente tem que ficar olhando, né, o que o padre está fazendo, e nesse momento aí que o padre ajoelhou, né, a gente também faz uma reverência também, tá? Daí depois tem uma parte que o padre fala assim, né,
No fim da ceia, Jesus tomou o cálice, né, e disse: tomai e bebei todos vós, isto é o meu sangue, que será derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Então veja aqui, ó, a palavra é memória. Lembra que eu falei que a missa é um memorial da paixão, né? Bom, então o que acontece? Na Santa Ceia, Jesus, ele, por assim dizer, ele mostrou para os discípulos o que ele queria que eles fizessem depois que ele morresse, né? Então, a gente tem uma coisa assim, que o sacrifício de Jesus na cruz, quer dizer, o mesmo Jesus que se entregou, né, quer dizer, entregou o seu corpo para ser crucificado, é o mesmo Jesus que entrega o seu corpo, né, no caso aí na forma do pão e do vinho, tá, na Santa Ceia, né. E daí tem uma coisa muito interessante, né, que vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a oração que vocês acham aí que agrada mais a Deus? Então, a gente tem várias orações, né? Então a gente tem aí, sei lá, Ave Maria, Pai Nosso, Glória, tá? Várias outras orações aí, tem ladainha, tem terço, tem um monte de oração, né? Mas se a gente for perguntar, né, qual é a oração que mais agrada a Deus? E a oração que mais agrada a Deus é a missa, né? Por quê? Porque na missa, lembra que eu falei que o sacrifício de Jesus se renova, tá? Então, agora a gente está na época de pandemia, né? Mas assim, se todo mundo, né, a humanidade inteira, todo mundo parasse ao mesmo tempo, ajoelhasse, né, e todo mundo rezasse ao mesmo tempo e pedisse perdão para Deus, ainda assim não chegaria perto da grandeza que é a missa, tá? Porque na missa é o próprio Cristo, né, que entrega ali o seu corpo, né? No caso, lembra que a missa é o memorial da paixão, né? Então, o sacrifício de Jesus nunca existiu algo maior que isso, tá? E nunca vai existir. Então, a gente tem que entender que assim, né, a missa, o sacrifício de Jesus na cruz é a mesma coisa, né, que a gente acontece ali na Santa Ceia. Então, as duas coisas estão ligadas, né? O sacrifício de Jesus e a Santa Ceia. Bom, então, vocês viram aí que eu falei um pouquinho da missa, tá? E agora vamos ver um pouco mais a respeito da Eucaristia, tá? Que é aquele negocinho branquinho que a gente tem lá. A palavra Eucaristia, ela quer dizer ação de graças, tá? Mas, se a gente for ver, né, o uso aí da palavra Eucaristia, a gente liga ele aí ao corpo e ao sangue de Cristo. Então, se a gente for ver, no caso, na Santa Ceia, fala lá que Jesus pegou um pão, né, e ele partiu o pão, né. E daí vamos voltar um pouco lá naquele negócio lá que eu tinha falado para vocês lá da comida, né. Então vejam que Jesus, ele pegou algo simples, né, quer dizer, um pão, todo mundo tem, né, é fácil, né, praticamente assim, todos os países, né, têm costume de comer pão, né, e o vinho também é uma bebida que na época era muito comum, né, então era fácil, né, das pessoas terem acesso. Daí lembra aquele negócio que eu tinha falado para vocês lá, né, do prato, né, que eu falei para vocês escolherem um prato, né, então, olha só, né, até nisso Deus pensou, né, quer dizer, para o sacrifício de Jesus, né, ele pegou uma coisa simples, né, que é o pão e o vinho, né, quer dizer, não precisa nada muito elaborado, tá, não é como você pegar e de repente aí o outro prato que eu falei, né, que você tem um monte de trabalho, né, então Jesus escolheu uma coisa simples, né, mas que tem um significado, né. E na missa ocorre uma coisa que a gente chama, né, de transubstanciação. O que é isso? É uma palavra estranha, né? Então, a transubstanciação, tá? Então, a transubstanciação, o que acontece? É onde o pão, né, se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo, tá? Então, durante a missa, né, ali naquele momento ali que o padre levanta o pão, né, no caso, levanta ali, aquilo lá a gente chama de hóstia, aquele negocinho branquinho, né? Então, no momento ali que o padre levanta a hóstia, né, ela se torna ali o corpo de Cristo. No momento que o padre levanta o cálice, né, se transforma aí no sangue de Cristo. Só que daí tem uma coisa assim, o pão, ele continua, né, no caso ali, a hóstia, né, porque ali, assim, por que tem a hóstia, né? Porque imaginem, por exemplo, o padre pegar um pão grandão e daí ele ter que arrancar um pedacinho para dar para todo mundo, tá? Então, assim, ia perder muito tempo. Então, por isso que a gente tem ali a hóstia, tá? A hóstia, ela é como se fosse um pãozinho, mas feito de farinha, né? Então, é bem fininho, você coloca na língua e ele dissolve, tá? Então, é bem rápido ali no caso, né? E assim, não ocupa muito espaço também, tá? Eu sei que alguns de vocês, né,
principalmente criançada que está começando, né? Às vezes tem esse negócio, mas eu gostaria de comer, gostaria de experimentar como é que é, né? Mas assim, tem alguns padres que às vezes eles até deixam experimentar e tem alguns padres que às vezes eles são contra experimentar, tá? Por quê? Porque se a gente for ver aí em questão de gosto, não tem gosto de nada, gente. A mesma coisa que você está comendo ali um pãozinho, tá? Não é, não é pelo gosto que a gente come, tá? É mais pelo que ele representa, tá? E a gente tem uma coisa que é interessante, que assim, após a transubstanciação, né, ou seja, após a oração do padre, ali a Eucaristia, ela continua com cheiro de pão, com gosto de pão, com aparência de pão. E o vinho, ele continua com cheiro de vinho, com gosto de vinho e aparência de vinho. Aí você fala, nossa, mas o que mudou, né? Porque você pegou e falou assim que na oração do padre se transforma, né, nessa transubstanciação, né, você falou assim que tem uma mudança, né? Quer dizer, se transforma ali no pão, se transforma o corpo, e o vinho se transforma no sangue. Mas agora você falou que é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que entender o que vem a ser a palavra sacramento, tá? E a palavra sacramento, né, que é uma palavra que a gente tem, nós temos aí vários sacramentos, tá? São 7 sacramentos. Então a gente tem, por exemplo, o sacramento do batismo. Depois daí a gente tem o sacramento da Eucaristia, o sacramento do Crisma, né? E outros sacramentos aí também. Mas o foco hoje, tá, não é muito a questão do sacramento, mas eu quero que vocês saibam o que significa a palavra sacramento. Sacramento é um sinal visível da fé. E a fé, ela é invisível, quer dizer, a gente não consegue ver, né, muito assim as coisas às vezes da fé, é uma coisa mais que a gente sente, né? Então, o que vem a ser, no caso aí, o que a gente chama de sacramento da comunhão, tá? O sacramento da Eucaristia, tá? É um sinal visível, quer dizer, o pão e o vinho, né? Ele é um sinal, daí no caso, de uma coisa invisível, quer dizer, do corpo e o sangue de Cristo. Então, após a oração, mesmo a gente olhando o pão, continuando com tudo como se fosse um pão, e o vinho continuando tudo como se fosse vinho, nós acreditamos que aquilo ali se transformou no corpo de Jesus e no sangue de Jesus, tá? Daí tem uma pergunta para vocês, né? Vocês já se perguntaram, né? Porque na missa, né, a gente tem ali o momento da comunhão, né, que todo mundo tem aquela fila, né, grandona, que todo mundo vai para receber a comunhão. Por que será que a do padre é grandona? Vocês já se perguntaram, né? Será que é porque o padre Alex é grandão, né? Ou de repente porque o padre Alex é guloso, né? E na verdade, gente, o motivo ali é simplesmente para enxergar, tá? Então, se o padre pegasse, por exemplo, uma Eucaristia, que é o tamanho normal, que é esse tamanho pequenininho, lá no fundo da igreja, ó, ia ficar muito pequenininho, quase ninguém ia enxergar. Então, o padre pega uma maior para quê? Para que lá no fundo da igreja, ainda assim, as pessoas consigam enxergar, tá? Eu lembro que eu fui uma vez numa missa, que foi lá no Recreativo Campreste. Isso daqui é um prato, mas sem mentira, gente, era uma hóstia desse tamanho, era gigante a hóstia. Mas por quê? Porque lá é um lugar muito grande, e daí quando teve a missa lá no caso de Corpus Christi, o bispo precisava que todo mundo enxergasse. Então, mesmo lá de longe, né, as pessoas ainda assim iriam conseguir enxergar, tá? Então, aí no caso a questão do tamanho é simplesmente para quê? Para facilitar da gente conseguir enxergar, tá? E aí a gente tem a questão aí dos nomes, né? Quais são os nomes que a gente pode dar aí no caso, né? Um dos nomes aí é Eucaristia, né? Mas a gente também pode chamar de hóstia consagrada, tá? Hóstia, no caso, quando a gente fala hóstia, é aquele pãozinho branquinho, tá? Que tem lá na missa. Mas daí, se a gente falar só hóstia, significa que o padre ainda não consagrou, quer dizer, o padre ainda não abençoou. A partir do momento que ele entra na missa, né, daí ele se torna hóstia consagrada. Tá? A gente também pode chamar de sacramento da Eucaristia, nós também podemos chamar de Jesus Eucarístico, Jesus Sacramentado, Santíssimo Sacramento, Diviníssimo Sacramento, tá? Então, todos esses nomes, ó. Então, Eucaristia, hóstia consagrada, Sacramento da Eucaristia, Jesus Eucarístico, Jesus Sacramentado, Santíssimo Sacramento, Diviníssimo Sacramento. Então, todos esses nomes querem dizer a mesma coisa, tá? E nós também, lógico, podemos chamar aí de corpo e sangue de Cristo também, tá? Para mim, a Eucaristia, ela serve mais ou menos aí pra gente como um termômetro, tá?
Por quê? Nós temos aí alguns sacramentos que a gente só recebe uma vez só. Por exemplo, batismo. Você só é batizado uma vez. Se a gente for pegar aí o sacramento da crisma, a gente também só é crismado uma vez. Casamento, só uma vez, né? Então nós temos aí alguns sacramentos que a gente só recebe uma única vez. Mas nós temos 2 sacramentos que a gente pode receber ao longo da vida várias e várias vezes, tá? E um deles é o sacramento da Eucaristia, né? Ou seja, a gente entrar na fila da comunhão, né? E um outro sacramento é o sacramento da confissão, tá? E para mim, a Eucaristia ela funciona como um termômetro, né? Por quê? Porque quando eu vou na missa, né, antes ali, no momento em que a gente senta ali no banco, né, a gente olha, a gente já fala assim, puxa vida, será que hoje eu posso comungar, né? E para a gente comungar, a gente tem que estar sem pecado, né? E para isso a gente tem que fazer o quê? Só que todo mundo comete pecado. Então o que a gente tem que fazer é se esforçar para não pecar, mas se eu pecar, eu entro, no caso, vou na igreja, me confesso com o padre, né? E daí como eu fui perdoado dos meus pecados, daí sim eu posso receber a comunhão, tá? Então tem que gravar bem isso. A gente só pode entrar na fila da comunhão se nós estivermos prontos, tá? Então, por isso que eu falo para mim que funciona como um termômetro. Quer dizer, eu sempre tenho que estar pensando isso daí, né? Puxa vida, será que hoje eu posso comungar, né? E se de repente eu não comungo em alguma missa, né? Já fica aquele negócio assim, puxa vida, olha, eu tô precisando comungar, tá? E no caso, a comunhão, ela é uma coisa que assim, é um alimento para nossa alma, tá? Então, se a gente acredita ali que é o corpo e o sangue de Cristo, então Jesus está vivo e presente ali na Eucaristia. É Jesus que está ali. E quando a gente come, né, é Jesus, ele entra dentro de nós, entra dentro do nosso coração, né? Então a gente fica durante um momento ali unido a Jesus, tá? Então essa é a grandeza do sacramento da comunhão, tá? Tem um santo, né, que chama Santo Ambrósio, ele tem uma frase assim: eu que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Então a gente fala que Jesus, né, ele é o remédio, né, para as nossas angústias, para as nossas tristezas, para as nossas dores, né? E assim, Jesus ele quer, né, vir fazer morada no nosso coração, né? Tem um santo que ele fala assim, né, que Jesus se faz prisioneiro numa hóstia, né, para ser consumido de amor no coração do homem, né? Uma frase muito bonita, né? Bom, e daí agora eu queria mostrar para vocês aí, né, alguns desenhos, tá, que eu fiz para a gente pegar e ilustrar um pouquinho melhor, tá? Então, assim, quando a gente pega a questão da Eucaristia, tá, a gente tem, geralmente a hóstia do padre, ela tem essa configuração. Então ela tem aqui uma divisão no meio e tem um outro pedacinho aqui também, tá? Então vocês podem reparar que tem um momento, né, que o padre levanta, né, a hóstia pela primeira vez e tá bonitinho, tá redondinho, né? Mas tem um momento que é mais no final, quando o padre levanta, tá faltando um pedacinho, tá? Por quê? Ela tem essa divisão aqui, então o padre, ele quebra, né, a Eucaristia, né, aquela que ele está mostrando, e tem uma parte que ele quebra esse pedacinho, ele coloca esse pedacinho dentro do cálice, ali com o vinho, né? E por que ele faz isso, né? Para mostrar, no caso, que o corpo e o sangue de Jesus é uma coisa só, né? Jesus, no caso, ali é o Jesus por inteiro, né, que a gente está recebendo, tá? Então isso aqui, no caso, seria uma curiosidade a respeito da hóstia do padre, tá? Daí a gente tem uma coisa que o padre usa, tá? Que é o cálice, tá? E o cálice, no caso, o que é, né? É, por assim dizer, um copo, né? Mas ele, no caso ali, ele é feito de metal, tá? Se eu não me engano, eu não lembro se tem alguma coisa assim, parece que a ver com ouro, sabe? Banhada a ouro, alguma coisa assim. Porque se a gente for ver, né? Já que é Jesus que está ali, né? A gente precisa de alguma coisa, né, para cuidar, né, desse Jesus que é tão precioso, tá? Então a gente tem aí, no caso, o cálice, que é onde o padre ali vai colocar o vinho, tá? A gente tem uma outra coisa que usa também, tá? Que vocês podem ver que na missa tem aquele negócio dos ministros, né? Que são aquelas pessoas que usam aquele jaleco branco, né? E tem um momento que eles vão, né? Onde a gente chama da Capela do Santíssimo, né? E eles pegam isso daqui, ó, que é o que a gente chama de cibório ou de âmbula, tá? Então ele é como se fosse um cálice, mas ele tem uma tampa, tá? E em cima tem uma cruzinha, tá? E a função dele o que é? Simplesmente guardar a hóstia que está consagrada, tá? Então o padre vai pegar uma certa quantidade, né? Vai consagrar, mas se sobrar
né? Daí vai fazer o quê? Você vai jogar fora? Não pode, né? Porque é Jesus que está ali. Então o que o padre faz? Ele guarda dentro, né, desse negócio aqui que chama âmbula ou cibório, tá? E daí, no caso, ele vai colocar lá dentro num negócio que a gente chama de sacrário, tá? E daí tem uma curiosidade, né? O nome âmbula, né? A gente não tem uma outra palavra que também é meio parecido, né? Que a gente tem no hospital, um negócio que chama ambulatório, né? E o que tem no ambulatório? São os remédios, né? E daí lembra da frase que eu falei ali, né, de Santo Ambrósio, né? Então, na âmbula, a gente tem o maior de todos os remédios. O que é? Jesus, né? Então, por isso que o nome disso daqui chama âmbula, tá? A gente tem um outro negócio também que a gente chama de teca, tá? A teca é esse negocinho aqui pequenininho, tá? Então, ele é mais ou menos assim, desse tamanho, tá? É pequenininho. Não sei se vocês já viram, às vezes em festa tem um negócio assim que parece tipo uma marmitinha, que às vezes a turma dá, né? Tipo assim, com um docinho, alguma coisa dentro, tá? Então, seria mais ou menos isso daqui, tá? No caso da teca, qual que é a função dela? A gente tem às vezes as pessoas que são doentes, né? Então, no caso, a pessoa não pode ir na missa e daí um ministro vai até a casa dessa pessoa para levar a Eucaristia. E daí ele não vai levar na âmbula, né? Então, o que ele faz? Como é uma quantidade pequena, né, ele coloca na teca, né, então ela é como se fosse uma marmitinha, por assim dizer, né, que ele abre, né, coloca aqui a Eucaristia dentro e daí ele leva para o doente, né, então ali é uma quantidade pequenininha que vai caber, tá, ou seja, os doentes que ele vai visitar. Daí a gente tem uma outra coisa que eu acho muito bonito, tá, que é isso daqui, ó, que é o que a gente chama de ostensório, tá. O desenho, gente, é mais ou menos isso daqui, tá, então a gente tem essa parte branca aqui, ó, se eu aproximar, vocês podem ver que tá vendo, ó, que eu fiz a mesma divisão lá que a gente tem na hóstia, tá? Porque o que acontece? Ele é um negócio de metal, né? Tem às vezes o formato aqui de uma cruz, às vezes tem essa questão aqui de alguns raios, tá? Às vezes muda um pouco o desenho, tá? Que nem o da nossa paróquia, ele não tem esses raios aqui, tá? Mas se vocês procurarem na internet ostensório, vocês vão ver alguns desenhos assim mais ou menos parecidos. E o que o padre faz? O padre pega a hóstia que ele consagrou e ele coloca aqui, ó, tá? No ostensório. Qual que é a função do ostensório, tá? A gente não acredita que Jesus está vivo e presente na Eucaristia, então quando o padre coloca aqui, a gente pode olhar para Jesus, tá? Então, geralmente ele coloca aqui no ostensório, tá? Quando precisa fazer uma coisa que a gente chama de adoração, quer dizer, aqui a gente fala que Jesus está exposto, tá? Ou seja, a gente pode olhar para Jesus, né? E daí a gente pode estar adorando, ou seja, a gente pode estar cantando, a gente pode estar rezando, tá? A gente pode estar fazendo as coisas aqui, né? No caso, para louvar, né? E mostrar aí o nosso amor por esse Deus que é tão grandioso. E daí a gente tem uma outra coisa, né, que a gente tem na igreja, tá? Vocês lembram que lá na São Francisco, né, quando a gente entra, né, na igreja, tem um negocinho que fica do lado, né? E se a gente entrar lá, a gente chega nesse negócio mais ou menos assim, ó, tá? Que é o que a gente chama de sacrário, tá? Então, o que é o sacrário? É uma caixa, tá? Às vezes de madeira ou de metal, que é onde fica a Eucaristia, tá? Então, a Eucaristia, no caso, que sobrou ali na missa, o padre vai colocar aqui dentro, tá? E daí a gente tem sempre uma vela vermelha, tá? E por que tem essa vela vermelha, tá? Ela significa que dentro do sacrário a gente tem hóstia consagrada, tá? Então, no momento em que a gente entra na igreja, né, tem algumas igrejas que às vezes o sacrário fica atrás do altar, né? Então, quando a gente entrar numa igreja e ver uma luzinha vermelha, a gente sabe o quê? Tem hóstia consagrada, então quer dizer, Jesus está ali presente naquele lugar, tá? Muito bem. Bom, então, mostrei alguns desenhos para vocês, né? E daí tem uma pergunta, né? Será que realmente Jesus está mesmo vivo e presente no sacramento da comunhão, né? Será que Jesus está mesmo presente ali naquele negocinho ali branquinho, né? Então, olha só, né? Essa dúvida, né? Ela passou aí, né? Já pela cabeça de muitas pessoas, tá? Inclusive de alguns padres, tá? Então a gente tem umas coisas que a gente chama de alguns milagres eucarísticos, tá? Ou seja, Deus, ele provou pra gente, né, que realmente ele está vivo e presente no sacramento da comunhão. De que forma, tá?
Um dos mais famosos que a gente tem aí é o que a gente chama de milagre de Lanciano, tá? Que aconteceu lá na Itália, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse milagre ele aconteceu no ano 700, a gente já está no ano 2020, né? Então, quer dizer, há muito tempo atrás, tá? E o que aconteceu nesse milagre de Lanciano? Teve um padre que na hora da consagração, ou seja, no momento que ele estava ali levantando, né, o pão ali, ele duvidou, ele falou assim, será que Jesus está mesmo presente no sacramento da comunhão? Será que Jesus está mesmo presente aqui no pão e no vinho? E nessa hora em que ele levantou, em que ele duvidou, o sangue, o vinho se tornou sangue e a Eucaristia, né, o pão se tornou carne na mão dele, né? E daí o padre ficou ali assustado, né? Ele chamou as pessoas, né, para virem, né? E quando a notícia se espalhou, lógico, né, a igreja fez alguns estudos, né? Então, se eu não me engano, eu não lembro se foi, acho que 1700 ou 1970, alguma coisa assim, mas é mais recente que eles fizeram alguns testes, tá? Então, o que esses testes mostraram pra gente, né? Primeiro, o sangue, né, ou seja, o vinho, né, ele se tornou sangue e ele virou 5 coágulos, tá? Esses 5 coágulos, né, o número 5, a gente já lembra aí das 5 chagas de Cristo, tá? E ele formou aí alguns tamanhos maiores, né, outros menores, né? E daí a gente pensa o quê? Ah, nossa, se você tem um que é maior e outro que é menor, qual que pesa mais? O maior, né? Só que quando os médicos ali foram pesar, eles descobriram o quê? Que se você pesasse o maior, ele dava um peso, eu não lembro quanto é que é, e se você pesasse o pequenininho, dava o mesmo peso do grande. Meio estranho, né? E daí uma outra coisa que eles descobriram também é que se pesasse cada um separado, ele dava o mesmo peso, independente do tamanho, e se você juntasse os 5 e pesasse, dava exatamente o mesmo peso. Então, quer dizer, Jesus, ele está presente ali, né? E não é uma coisa tipo assim, que isso daí é interessante, que tem uma frase, né, que uma vez explicaram, né, falando assim, que isso mostra que Jesus, ele não se divide na Eucaristia, mas ele se multiplica na Eucaristia, né? Então, em cada pedaço ali, Jesus está presente. Se você juntar tudo, Jesus está presente também, tá? Daí uma outra coisa que também que é muito bonito, né? No caso, lembra que eu falei ali que a Eucaristia se tornou a carne, né? Então, quando os médicos foram ali examinar, eles descobriram que eram fibras de um músculo. E qual parte do corpo que era? Do coração, né? Se não me engano, acho que uma parte ali que chama miocárdio, né? Então, para mostrar o quê, né? Que o coração de Jesus, ele está ali, né? No caso, realmente presente na Eucaristia, né? Na verdade, sim, na Eucaristia, Jesus inteiro está presente ali, tá? E uma outra prova, né, que a gente tem aí no milagre de Lanciano, lembra que eu falei que aconteceu lá no ano 700, né? E até hoje está intacto, né? Então, se a gente for pensar aí, por exemplo, se sua mãe pegar um pedaço de carne e deixar fora da geladeira, vai dar uns 2 dias, aí vai estar cheirando mal, né? Vai estragar esse negócio, né? Mas ali, né, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus, ainda hoje ele está intacto, né? Quer dizer, parece assim que você acabou de cortar, né, e colocar ali, né? Tá perfeito, tá vivo ainda, tá? E tem uma coisa muito interessante também a respeito do sangue, né? Que eles fizeram testes e eles descobriram assim que o tipo sanguíneo é do tipo AB. Então a gente tem sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O, tá? Que são aí os tipos de sangue que a gente tem. E no caso aí eles descobriram, né? Ali no caso pelos coágulos, né? Que o sangue era do tipo AB e, né? Esse sangue AB, ele foi o mesmo sangue que eles encontraram no negócio que a gente chama de sudário de Turim, tá? Que é, no caso, o pano ali que envolveu o corpo de Jesus, tá? Então é o mesmo tipo de sangue também, tá? A gente tem um outro milagre que aconteceu, tá? Que foi lá em Portugal, tá? No ano de 1247, tá? Em uma cidade chamada Santarém. Esse daí, o que acontece nesse milagre, né? Teve uma mulher que o marido dela estava traindo ela, né? No caso aí com outras mulheres, e ela foi consultar uma bruxa, né? E essa bruxa, né, no caso essa mulher, falou assim, olha, eu faço seu marido ficar com você, mas eu quero que você me traga uma hóstia consagrada, né? E daí o que a mulher fez, né? Como ela queria muito ficar com o marido dela, ela pegou, foi, enganou o padre, falou que ela estava doente, né? E o padre deu a Eucaristia, ela pegou a Eucaristia, colocou na boca, virou e ela tirou da boca e colocou, escondeu no véu, né? E quando ela começou a sair da igreja,
ela percebeu que a Eucaristia começou a sangrar, tá? E daí quando ela chegou na casa dela, né, ela pegou e colocou no meio ali, né, de um baú, né, e estava vendo aí um momento para ela pegar e entregar para a bruxa, né? E daí o que que aconteceu? Quando foi de noite, ela e o marido dela acordaram e quando eles olharam, eles viram que tinham anjos, né, ajoelhados ali diante, né, no caso do baú dela, né, ou seja, adorando Jesus que estava ali presente no sacramento da comunhão. Tá? E daí a gente tem uma coisa também muito interessante, não sei se vocês lembram, mas quando a gente entra lá na São Francisco, né, na capela, o que que a gente tem no teto da igreja desenhado? Não sei se vocês lembram que a gente tem anjos desenhados, tá? A gente tem algumas igrejas que têm costume de, do lado do sacrário, lembra que o sacrário que eu falei, né, aquela caixinha de madeira, né, ou de metal, onde a gente guarda a Eucaristia. Então tem algumas capelas que do lado do sacrário você tem um anjo de cada lado, tá? Por quê? Porque uma função dos anjos é adorar a Deus, e Deus, ou seja, Jesus, ele está ali presente no sacramento da Eucaristia, tá? Então é por isso que em algumas igrejas, né, a gente tem costume, no caso de pintar o teto, né, ou seja, representar os anjos, né, porque realmente os anjos estão ali presentes, tá? E uma última prova, tá, que a gente tem aí da presença real de Jesus na Eucaristia, tá, foi uma coisa que eu vi outro dia e eu achei muito bonito, tá? Aconteceu em 1995 com o Papa João Paulo II, tá? E o que que aconteceu? O Papa, ele foi nos Estados Unidos, né? E o Papa João Paulo II, ele estava precisando fazer uma coisa que era assim, geralmente tem um trajeto que o Papa faz, né? E no caso, quando o Papa foi fazer esse trajeto, né? Geralmente assim, já é tudo definido. E vocês lembram lá que no caso do Papa João Paulo II, ele tomou tiro, né? Lembra que eu contei para vocês, né? Que ele estava no meio da viagem, né? E daí ele viu lá uma mulher com a camiseta, né? De Nossa Senhora de Fátima, e daí no que ele abaixou, ele tomou tiro, né? Então vocês lembram. E depois desse fato, né? Aconteceu o quê? Né? O Papa, né? Quando viu, né? Por conta disso daí, ficou assim um cuidado ainda maior com o Papa, né? Então, quando o Papa vai visitar qualquer lugar, né? Isso no caso acontecia tanto com o Papa João Paulo II quanto os outros também. Sempre tem essa questão aí, no caso, de você pegar e definir um trajeto certinho para o Papa, para ele pegar aí e seguir a sequência ali no caso daquele trajeto, tá? E o que que acontece? O Papa João Paulo II foi lá nos Estados Unidos, e no meio da viagem ele falou assim, eu quero ir naquela igreja, eu quero ir lá na Capela do Santíssimo para rezar. Só que era complicado, como que você vai pegar e organizar um negócio ali, né? E daí simplesmente a solução que eles acharam eu achei muito legal, né? Que eles pegaram bombeiros e foram com um cachorro dentro da igreja, né? Para ver se tinha pessoa escondida lá. Então, para vocês entenderem. Sabe quando tem algum acidente, tipo, por exemplo, assim, um desmoronamento, de repente por causa da chuva, ou aconteceu alguma coisa, e no caso cai um prédio, alguma coisa, né? Então, os bombeiros lá dos Estados Unidos, né, eles têm alguns cachorros que são treinados para saber se uma pessoa está viva, né? Então, o que que esses cachorros fazem? Eles andam no meio dos destroços e quando eles acham uma pessoa que ainda está viva, né, mesmo que a pessoa esteja, no caso ali, debaixo dos escombros, o cachorro fica parado olhando naquela direção. E daí os bombeiros sabem, olha, o cachorro está parado ali, então tem alguém vivo ali ainda, né? E eles levaram os cachorros na igreja, porque qual que era a intenção deles? Vamos esvaziar a igreja, mas vai que alguém fica escondido, de repente atrás do banco, em algum lugar ali, né? Então eles soltaram os cachorros para quê? Para os cachorros verem se tinha alguém escondido dentro da igreja. E qual que foi a surpresa, né? Num dado momento, os cachorros pararam diante da onde? Do sacrário. E eles ficaram ali paradinhos olhando para o sacrário. Quer dizer, para os cachorros, atrás daquela portinha tinha alguém vivo, né? E realmente tem, né? Porque Jesus está vivo e presente na Eucaristia, né? Daí, lógico, né? Os bombeiros ali deram uma ordem, né? No caso, para o cachorro sair, né? E daí falou assim, beleza, o Papa já pode pegar e entrar e fazer a adoração, tá? Muito bem, então a gente já deu aí no caso uma introdução, então agora vamos ver finalmente o que é Corpus Christi, né? Então, Corpus Christi, assim, é uma festa que a gente tem na igreja que o nome vem do latim, né? Então significa corpo de Cristo, tá? E ela começou no século XIII, tá? Com o Papa Urbano
Urbano IV, perdão. Tá, e foi o quê? Através de uma freira chamada Juliana, né, que ela teve visões de Jesus, ou seja, Jesus apareceu para ela e falou que ele queria que o sacramento da comunhão fosse celebrado com mais ênfase, tá? E daí, no caso, o Papa instituiu aí o dia do Corpus Christi. E no dia de Corpus Christi, a gente tem uma coisa que a gente chama de tapete de Corpus Christi, tá? Por quê? No final da missa, o padre, né, ele vai pegar e colocar Jesus no ostensório. Daí vocês lembram que eu expliquei para vocês que o ostensório é quando a gente tem, no caso, a adoração, e o padre, segurando o ostensório, ele sai da igreja e ele dá uma volta, né? Então ele faz uma procissão segurando Jesus, né? Ou seja, Jesus está caminhando. E daí lembram que quando a gente viu lá, né, no caso na época da Páscoa, a gente viu ali que tem o Domingo de Ramos. E o que aconteceu no Domingo de Ramos? As pessoas, quando Jesus entrou na cidade, eles pegaram e tiraram um manto, né, e colocaram ali, no caso, para Jesus passar, né? E já que Jesus está vivo e presente no sacramento da comunhão, né, e é Jesus que está passando, por isso que as pessoas enfeitam tapete, né, no caso fazem tapete. Hoje em dia, lógico, a gente faz com serragem, né? Eu lembro que antigamente, quando a gente fazia aqui na paróquia, né, teve alguns anos que a gente fazia. Então até eu lembro aí que da comunidade de São Francisco, né, na época ia a Suzana, a Alessandra, né, a Tânia, tinha, no caso da Mãe dos Homens, e a Luzia, né, eu participei várias vezes, a Juliana também. Então assim, era uma coisa muito bonita que a gente fazia, né, e eu lembro que a gente usava serragem, pó de café, né, ovo quebradinho, né, e depois teve um dia lá que alguém apareceu com um fubá vencido. Nossa, foi lindo, né, porque a gente olhava assim, uma coisinha bem bonitinha, né, no que dava. E daí a gente pode estar fazendo alguns desenhos, tá? E quais são os desenhos que a gente pode fazer? Eu vou mostrar alguns desenhos para vocês terem alguma ideia, e depois isso daí vai ter a ver com o nosso agir, tá? Um dos desenhos que a gente pode fazer é isso daqui, ó, tá? Que é o que a gente chama aqui de IHS, tá? Tem alguns lugares, às vezes está escrito JHS. Isso daqui significa Jesus Hominus Salvator, ou seja, Jesus Salvador dos homens, tá? Daí aqui no caso, às vezes tem alguns rainhos também, tá? Tem um outro símbolo que a gente pode fazer, que é esse daqui, ó, que é um PX, tá? Que isso daqui no caso, eu não lembro se acho que é grego, alguma coisa assim, mas esse símbolo aqui significa Christos, tá? Ou seja, Cristo, tá? Daí a gente tem um outro que a gente também costumava fazer, né? Que no caso aqui é o pão e um cálice, né? E aqui no caso a gente tem aqui alguns trigos, né? Um outro desenho que a gente também pode fazer no caso é o pão e a uva, né? Outro desenho, aqui a gente tem pão e peixe, né? Então a gente lembra lá do milagre da multiplicação dos pães e peixes, tá? Que foi um milagre que Jesus fez. Então vocês podem ver que é tudo relacionado a Jesus. Às vezes a gente também pode fazer um desenho de Maria, tá? A gente também chegou a fazer algumas vezes, né? A gente também pode fazer um círio pascal, né? Também lembra aqui Jesus. E a gente também pode fazer aí o Espírito Santo, tá? Então isso daí são algumas sugestões, tá? De alguns desenhos aí que a gente pode fazer. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão achar bem mais desenho, tá? E daí vamos, né, para o nosso agir, tá? Então qual que é o agir que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um desenho, tá? Se quiserem fazer mais também, fiquem à vontade. Mas a gente vai fazer como se fosse um tapete para Jesus, tá? Então vocês vão pegar uma folha, né? E vão fazer algum desenho, tá? Que vocês queiram aí, tá? Como se vocês estivessem fazendo esse desenho para Jesus passar, tá? E daí depois a gente vai fazer uma oração, tá? Que daí eu vou mandar no grupo, né? No caso aí, uma oraçãozinha para a gente fazer, tá? E daí, assim que você terminar de fazer o seu desenho, você reza a sua oração e você pede para que Jesus venha na sua casa, né? Para que Jesus possa realmente entrar na sua casa, entrar na sua vida, tá? Bom, para a gente fazer o nosso momento final, né? Eu vou pedir para a Juliana cantar uma música, só que daí assim, a gente não tem Eucaristia aqui, tá? Então eu vou segurar uma cruz, tá? Que é Jesus também, da mesma maneira.
Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Em si meio à tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso eu sei, ó meu Senhor. Comungo, pois preciso de ti. Quando faltei à missa, eu fugia de ti, de mim, mas agora eu voltei, por favor, aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Bom, então espero que vocês tenham aí gostado dessa catequese, né? Tem bastante coisa, né? Bastante informação, mas assim, lembrem-se sempre, tá? Que a gente também tem uma coisa, né? Que a gente chama aí mistério da Eucaristia, né? Então, por mais que a gente, né, veja, a gente também sempre vai ficar, né, alguma coisa. E eu acho que tem uma música que eu acho maravilhosa, tá? Que é o Tão Sublime Sacramento, né? E tem uma parte dessa música que fala assim, né? Vem a fé por suprimento, né? Completar aquilo que os sentidos não podem ver, tá? Então, diante da grandeza que é Jesus presente na Eucaristia, né? Às vezes a gente tem que simplesmente fazer aquilo que eu falei para vocês, né? A gente falar, Jesus, aumenta a minha fé, faça com que eu acredite, faça com que eu continue te amando, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.